Vai ter Aeroflu no aeroporto do Galeão semana que vem no Rio de Janeiro para a chegada de Thiago Silva ao Brasil. A gente vai trazer a data e horário certinhos que o Thiago Silva vai desembarcar no Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre o mercado de transferências. Não vai ficar só no Thiago Silva não, hein? O Fluminense deve trazer mais reforços nessa janela agora do meio do ano. E claro, vamos falar sobre o time que enfrenta o Alianza Lima do Peru amanhã pela Libertadores da América. Logo depois da nossa vinheta a gente vem com todas as informações. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Muito obrigado a todos que são inscritos aqui no canal, obrigado a todos os membros também do canal Ligados no Flu, você que está sempre deixando o seu like e você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita, já faça a sua inscrição e nos ajude a chegar aos 45 mil inscritos. E você se inscrevendo já sabe, o YouTube vai te notificar sempre que a gente postar um vídeo novo e assim você vai ficar bem informado, vai ficar atualizado com as notícias do Fluminense. E antes de trazer o noticiário tricolor, eu quero dar uma super dica para você, porque hoje tem Libertadores da América, tem bola rolando a partir das 7 horas da noite, muitos jogos, tem Flamengo e Milionários, tem o Júnior Barranquilla contra o Botafogo, mas eu quero atenção para o jogo de amanhã. Fluminense e Alianza Lima do Peru, jogo às 9h30 da noite no Maracanã. Fluminense, a vitória tricolor na PagBet está pagando 1,44 a vitória tricolor. Então a minha dica para você é fazer aquela fezinha na vitória do Fluminense e também para reforçar aí essa fezinha e fazer de repente uma grana extra, colocar Germancano como primeiro marcador. O Cano, né, não tá numa grande fase, mas eu acho que amanhã o Cano vai desencantar. Então a minha dica seria vitória do Fluminense e também com Germancano fazendo o primeiro gol do jogo. Se o Cano fizer o primeiro gol do jogo, tá pagando 4,25 a PagBet, que é um dos principais sites de apostas do Brasil. Você acessa o link que tá na descrição aqui do vídeo ou fixado nos comentários para que você possa fazer o seu cadastro, assim você reforça a parceria do canal com a PagBet e você vai poder fazer a sua fezinha a partir de R$1 na PagBet. É assim, acertou, tá pago. Bom, vamos falar então sobre Fluminense, gente. Começando falando sobre Thiago Silva. Está confirmada a data e também o horário de chegada do Thiago Silva ao Brasil. Será na próxima quinta-feira, 10 horas da manhã, quinta-feira, dia 6 de junho, às 10 horas da manhã, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A esposa do Thiago Silva foi quem fez um anúncio nas redes sociais. Então, ela está contando com a presença do torcedor. O Thiago, claro, está contando com a presença do torcedor semana que vem no Galeão, a partir das 10 horas da manhã, para fazer aquele Aeroflu e já começar a festa para o dia seguinte. Porque na quinta tem o Aeroflu, 10 da manhã, e na sexta-feira, a partir das 18 horas, a partir das 6 da tarde, tem a grande festa com show do Sorriso Maroto e a apresentação do Thiago Silva no Maracanã. Mais de 30 mil ingressos já vendidos de forma antecipada. A gente trouxe aqui no último vídeo que a apresentação do Luiz Fabiano no São Paulo em 2011 levou 45 mil pessoas ao Morumbi e a chegada do Thiago Silva pode quebrar esse recorde. Então depende do torcedor do Fluminense. Ingresso R$3 para sócios e R$15 para não sócios. Você ainda pode levar 1 quilo de alimento não perecível. Todos os mantimentos arrecadados serão doados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, confirmado, gente. Quinta-feira, dia 6, Thiago Silva chega no aeroporto do Galeão e no dia 7, 6 horas da tarde, a apresentação dele no Maracanã com o show da banda Sorriso Maroto. Pessoal, a gente trouxe aqui nos últimos dias informações que chegaram da Colômbia e também do Uruguai de que o Fluminense estaria interessado em 2 jogadores para o meio campo. E também há notícias na França e na Itália de que Mônaco, Roma, Napoli, Olympique de Marseille estariam interessados no Alexander. A verdade é que essa janela de transferências deve ser uma janela agitada para o torcedor do Fluminense. A gente deve ter algumas saídas e podemos ter chegadas também. Quero mostrar para vocês o site Trivela, matéria do Caio Blois,
falando quais são os planos do Fluminense para o mercado da bola na próxima janela de transferências. Ele cita, eu não vou ler a matéria inteira, mas ele cita a questão da chegada do Thiago Silva, claro que todo mundo já sabe, cita a possibilidade do André ser negociado agora no meio do ano, fala também que John Kennedy tem recebido sondagens, assim como John Arias, Alexander também, como a gente disse aqui no início. Mas, por enquanto, o Fluminense não recebeu nenhuma proposta por nenhum desses atletas. Nem pelo John Kennedy, nem pelo André, nem pelo John Arias. Enfim, o Fluminense tem recebido sondagens, mas nenhuma proposta concreta chegou até o momento. Inclusive, o próprio Arias deu uma entrevista também ao site GE, falando que ele sabe que as propostas ou as sondagens chegam, mas que ele está focado no Fluminense, ele não desvia o foco dele. O foco dele está em jogar pelo Fluminense. Inclusive o Arias vai poder jogar contra o Juventude, gente. Joga amanhã contra o Alianza, joga contra o Juventude no final de semana e aí depois ele se apresenta à seleção colombiana. Mas, voltando à questão da matéria do site Trivela, o Fluminense, apesar dessas sondagens, não recebeu nenhuma proposta oficial. E como o Fluminense vai se comportar nesse mercado de transferências? O Fluminense pode sim fazer algumas contratações pontuais, embora diretoria e comissão técnica acreditem que o Fluminense tem um bom elenco, o Paulo Angione e o Fred podem sim tentar alguma contratação pontual para reforçar ainda mais o elenco. Mas tudo vai depender também da saída de alguns jogadores. Se o Fluminense perder o André, se o Fluminense perder o Arias, se o Fluminense perder o John Kennedy ou qualquer outro jogador, o Fluminense vai sim ao mercado para repor essas possíveis saídas. Então, essa deve ser a movimentação do Fluminense no mercado agora, na janela que se abre em julho. Já tem confirmada a chegada do Thiago Silva. Pode trazer sim mais um zagueiro, principalmente porque tem a questão do Marlon, que ainda não está resolvida. O Marlon tem contrato se encerrando com o Fluminense agora, no final do mês de junho, e o Fluminense não sabe se o contrato dele será prorrogado ou não. Então, dependendo do que acontecer, o Fluminense pode sim tentar a contratação de outro zagueiro, além do Thiago Silva, agora no meio do ano. A gente, lógico, não dá para cravar que o Fluminense vai trazer mais alguém, mas o Fluminense tem se movimentado, tem observado o mercado e pode ser sim que o Fluminense traga mais alguns reforços na janela de transferências agora do meio do ano. Vamos falar agora sobre Libertadores da América. Amanhã tem Fluminense e Alianza Lima, 9h30 da noite no Maracanã. Última rodada da fase de grupos. O Fluminense já está garantido em primeiro lugar na sua chave, já está classificado para as oitavas de final, mas a vitória leva o Fluminense aos 14 pontos e isso pode ser importante lá na frente na competição. O Fluminense passando para as quartas de final, dependendo da pontuação dele agora, na primeira fase, ele pode decidir em caso ou não a vaga a partir das quartas de final. Nas oitavas de final, o Fluminense já sabe que vai decidir em casa contra qualquer adversário que ele venha enfrentar o sorteio na próxima segunda-feira à tarde, lá na sede da Conmebol. Bom, o Fluminense hoje realizou o último treino para esse jogo. A gente vai mostrar aqui imagens no site Flickr, onde estão as imagens do treino desta manhã lá no CT Carlos Castilho. Fluminense praticamente completo, gente. Praticamente completo. Só o André e o Lelê que não estão treinando com o restante do grupo. Todos os outros jogadores estão à disposição do Fernando Diniz. Samuel Xavier, tá aqui o Marlon, o Manuel já apareceu também. De novo Samuel Xavier, Renato Augusto, Calegari, que ainda não teve oportunidades depois que voltou dos Estados Unidos e se recuperou da contusão. Tá aí o John Kennedy com o Felipe Andrade, Isaac, o Gabriel Pires, enfim, todos os jogadores à disposição do técnico Fernando Diniz para esse duelo diante da equipe do Alianza Lima. Tá aí o Thiago Santos também, John Kennedy, tá aqui o Diniz com o Eduardo Barros, Marquinhos treinando normalmente, Douglas Costa, enfim, Antônio Carlos, Ganso, o time completo, gente. Todos os jogadores à disposição do Fernando Diniz. O Lima, que não jogou contra o Sampaio Corrêa, que estava gripado, o Keno, tá aí o Lucumig também, que tem tido pouquíssimas oportunidades. Enfim, todos os jogadores à disposição do Fernando Diniz para esse jogo diante do Alianza Lima. E aí fica uma dúvida sobre a questão de qual time o Diniz vai escalar. Hoje, né, se a gente for colocar o time do Fluminense
titular, aquele time que ganhou a Libertadores com algumas mudanças. O time seria Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Marlon e Marcelo, Martinelli, Lima e Ganso, o Keno, o Arias e o Cano. Só que você tem várias situações. Você tem vários jogadores que estão voltando de lesão agora. Samuel, Manuel, Marlon, Douglas Costa, o Marquinhos. Então são muitas opções que o Diniz tem para poder montar esse time do Fluminense para o jogo de amanhã contra o Alianza Lima. O grande questionamento que eu faço é em relação ao Marquinhos. Antes do Marquinhos se machucar, vinha sendo um dos melhores jogadores do time, inclusive quando jogava no ataque. Na lateral direita, não comprometeu. Mas eu acho que o Marquinhos ele é melhor aproveitado se ele jogar no ataque. Amanhã, se o Samuel Xavier voltar para a lateral direita, já como titular, já começar jogando, como que vai ficar a situação do Marquinhos? Ele vai barrar o Keno? O Keno vai para o banco? Ou o Marquinhos vai para o banco? É uma situação difícil. A verdade é que o Diniz agora, ele passa a ter praticamente o elenco inteiro à disposição, à exceção do André e do Lelê. O Fluminense ainda não divulgou a lista de relacionados. Pode ser até que alguns desses jogadores que voltaram a treinar recentemente não sejam relacionados para o jogo de amanhã e sejam preservados para a partida contra o Juventude. Isso pode acontecer perfeitamente. Vai depender do técnico Fernando Diniz. Mas é inegável que o Diniz passa a ter muitas opções, não só para escalar os 11 iniciais, como também para fazer alterações durante o jogo. Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua amizade. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo.